Olá, tudo bem? Nas últimas 2 semanas eu falei sobre Copom, sobre juros, sobre Selic, né? Sobre essa possibilidade aí que o Copom tem, se a inflação está baixa, né? Dado que o sistema de metas, ele poder baixar os juros para estimular a atividade, né? Fiz o exemplo aí da pandemia de Covid. E a curva de juros, né? Você sabe o que é isso? A gente ouve muito esse termo curva de juros e eu recebo muita pergunta em relação à curva de juros. E aí, como é que se dá a propagação da taxa de juros para vencimentos de mais longo prazo, né? Então, o que é a curva de juros? Imagina só, para cada vencimento, né, para cada data futura, prazo, ano, a gente tem um nível de juros associado a ela. Então, vamos começar pelo básico, né? O juros de curto prazo é a Selic, que está em 2% atualmente, né? E aí, como é que é a taxa de juros para daqui a 6 meses? Não pode ser somente a Selic, né? Você imagina que vai ser Selic mais um prêmio, que a gente chama de prêmio de juros. E para 1 ano, e para 2, e para 5. Então, o que acontece é que a cada prazo futuro, a gente tem uma taxa de juros que leva em consideração a Selic, sem dúvida nenhuma, mais um prêmio embutido a esse intervalo. Mas vocês podem perguntar, ok, mas o que leva, o que faz com que, por exemplo, a taxa de 1 ano seja, sei lá, 2,5 ou 5, que a taxa de 30 anos seja 15 ou 10? Aí é que sim, leva em consideração as expectativas que o país tem, né, as expectativas do país, as expectativas que o mercado tem na data presente. Então, vamos dar uma explicada melhor nisso. Por exemplo, juros baixos. Juros baixos é sustentável? Então, hoje a gente está aí com a Selic em 2%. O mercado pode imaginar que o Banco Central, por exemplo, andou muito com essa Selic, baixou muito essa Selic, que já a inflação vai voltar, porque a gente é um país de histórico inflacionário muito elevado, né? A gente nunca teve uma inflação na casa de 1,5%. Isso é maluquice, isso é por causa da pandemia. E, por exemplo, imaginar que a expectativa de inflação no ano que vem vai ser mais alta. Então, se o mercado hoje já imagina que a inflação do futuro vai voltar a níveis mais altos, ele naturalmente já embute aí uma expectativa de que a Selic não vai poder continuar em 2 por muito tempo, né? Que a Selic vai ter que ser elevada, por exemplo, no ano que vem. E aí o mercado imagina assim, bem, a Selic vai se manter estável. É um exercício, tá? A gente está trocando uma figurinha aí para imaginar uma hipótese de curva de juros. Então ele está falando, bem, o Banco Central ele vai ficar com a Selic estável em 2 até o final de 2020. Em 2021 a atividade vai voltar, a inflação vai voltar também, o Banco Central vai ter que subir juros, por exemplo, para 3%. Então, eu posso dizer para vocês que a inflação, a curva de juros para daqui a 1 ano, ela vai ser, por exemplo, 3. Por quê? O que está implícito nesse prêmio? Uma expectativa de inflação mais alta. Então, a primeira coisa se a taxa agora de curto prazo não é sustentável, está muito baixa, isso já faz com que essa inclinação, como o mercado chama, e aí eu estou falando outro conceito, seja mais alto. O que é inclinação? É exatamente isso, né? Eu faço sempre essa mãozinha nos vídeos, mas é isso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, prazo corrente hoje e Selic em 2%. Na medida que aqui no eixo imaginário que eu estou fazendo aqui embaixo, o eixo X imaginário, eu tenho os prazos andando, então 5, 10, 15, isso é a inclinação, a diferença entre essa e essa, por exemplo, essa taxa. Aqui eu estou falando que a partir dos anos vão passando, eu não vejo muito aumento da taxa de juros, tá vendo? Aqui eu vejo muito aumento. Então, uma inflação de curto prazo que o mercado entenda que é insustentável é um indício aí de que a curva vai ficar inclinada. Qual seria um outro indício de curva inclinada? Por exemplo, a gente achar que a nossa dívida pública é insustentável. E aí também é outra discussão que está muito presente, está muito no dia a dia do mercado financeiro. É uma discussão que deu uma grande volatilidade nos ativos no mês de agosto, que é essa dívida pública. Como funciona? Bem, vamos lá. Por conta da pandemia de Covid, o governo brasileiro precisou se endividar muito, né, para, enfim, lidar com os efeitos da pandemia. Seja em vidas, né, óbvio, na saúde, seja em medidas para proteger e evitar demissões em massa, seja no Corona Voucher, né, o auxílio emergencial de R$600. Então, todas as medidas, como o próprio nome diz, foram emergenciais, né? Foi um momento em que o Brasil deixou ali a austeridade fiscal de lado
porque a vida era mais importante e fez isso da maneira correta. Só que o que acontece é que a gente já tinha uma dívida bruta ali muito alta, em torno de 76% do PIB no final do ano passado. Com todos esses gastos, o que acontece é que essa dívida vai para próximo de 100% do PIB no final desse ano de 2020. Então, o que acontece é que talvez se a gente tivesse aí uma situação fiscal mais favorável, isso não seria uma grande questão, porque todo mundo entende que o gasto foi necessário. A questão é que é o risco de que esses gastos, alguns deles, eles sejam escorregados para 2020, ou seja, por exemplo, o auxílio emergencial. O próprio ministro da Economia sempre fala que a gente descobriu uma legião de desconhecidos, né, uma legião de invisíveis com essa pandemia, né, que ali um contingente de pessoas que trabalham na informalidade, principalmente no setor de serviços, é muito maior do que se imaginava. E aí, com a pandemia, eles viram a sua renda ser reduzida a zero e dependem do auxílio emergencial. O governo fez o auxílio emergencial, primeiro para durar 3 meses, já teve uma extensão para 2 meses e já se fala uma extensão até o final do ano de 2020 num valor mais reduzido. O que acontece é que, embora todos os gastos que fiquem em 2020, eles estão ali, como posso dizer, eles estão ali permitidos pela pandemia, gastos a partir de 2021 não estão. Então, a gente tem ali um aval do Congresso para que essas despesas não sejam contadas, né, em relação a teto de gastos somente em 2020. 2021 é uma outra questão. Só que a gente esqueceu de combinar com a atividade econômica, né, que a gente poderia, como país, fechar o auxílio emergencial ou terminar todas as medidas para ajudar na economia, ajudar no desemprego e que elas fiquem restritas ao ano de 2020. Isso não acontece dessa forma tão simples na economia. Então, se a gente já está falando de extensão do Corona Voucher até 2020, por que não pensar que em 2021, início de 2021, algumas dessas medidas precisem ser continuadas, né? Então, esse temor fiscal faz com que a situação das nossas contas públicas, que, como eu falei, já era temerosa, fique ainda mais delicada. E, nesse sentido, a gente pode imaginar que, como investidor, eu, Patrícia, por exemplo, eu estou ali entre investir no Brasil, um país altamente endividado e com risco de novas dívidas no ano que vem, passada a pandemia, e estou com um país ali que me paga, enfim, os mesmos juros, os mesmos juros de curto prazo, 2%, mas que está com uma situação fiscal muito mais confiável, né? Muito mais confortável, como eu queria dizer. E aí, na hora de investir, acho que é meio óbvio que eu vou querer cobrar uma taxa de juros mais elevada desse país que está em uma situação fiscal pior, porque existe um risco maior associado a esse país, o risco de quebrar. Então, é assim que as taxas de longo prazo, elas se movem. Curto prazo, eu estou ali com a Selic 2%. Mas de longo prazo, dado o risco fiscal, o risco de quebrar, o risco das contas públicas não ficarem saudáveis, não poderem, né, não serem sustentáveis, melhor dizendo, ou um risco que talvez o governo aproveite esse caminho aí da popularidade que o Corona Voucher trouxe ao presidente e pegue a cartilha fiscal e rasgue. E fale, bem, agora eu não quero mais fazer uma política pró-mercado, liberal, eu quero fazer uma política que leve o Corona Voucher para o Brasil inteiro e assim eu vou me reeleger. Então, são riscos que aparecem no radar e com isso a curva de juros faz aquele caminho da inclinação que a gente fez antes, que é exatamente cobrando um prêmio de risco mais alto por esse risco fiscal que ficou ameaçado, né, de uma política fiscal que deixou a austeridade para trás. No caminho oposto, né, assim, beleza, e o que faz com que a gente tenha uma curva de juros menos inclinada, né, uma curva de juros ali que a gente tem um juros de curto prazo de Copom em 2% e uns juros para frente ali que suba de uma maneira mais comportada? Reformas. Por exemplo, são as reformas que fazem com que a gente tenha uma expectativa de que o país vai ficar cada vez melhor e, por isso, ele não precise pagar taxas ou prêmios tão elevados para os próximos anos. Então, por exemplo, eu já vou no caminho do exemplo, que é sempre maravilhoso, a reforma da Previdência no ano passado. A reforma da Previdência diminuiu os gastos com benefícios, então fez com que, não no curto prazo, mas para prazos mais longos, a dívida seja mais pagável, né? A dívida seja mais sustentável no longo prazo. Então, automaticamente,
A taxa de juros de longo prazo no Brasil, depois da Previdência, ela fez isso. Ela foi reduzida. Outra, por exemplo, reforma que a gente está discutindo agora, o Congresso voltou a falar, é a tributária. Como é que a reforma tributária tem impacto na curva de juros? Por exemplo, se a gente tiver um país que comece a lidar com a questão tributária, que é muito zoneada, assim, outra palavra, não tem outra palavra para definir, mas é muito difícil, né? Tem vários estudos aí que mostram um número enorme de horas que as empresas levam só para entender e pagar os impostos no país. Então, às vezes, nem é por maldade ou nem está sonegando, mas as empresas não conseguem lidar, né? É preciso mesmo alguém que entenda do assunto e várias vezes mesmo as pessoas que entendem se perdem porque realmente o emaranhado é muito grande. Mas imagina que a gente propõe uma simplificação de impostos no país que faça com que seja mais fácil investir aqui, que atraia o capital externo, porque se a gente brasileiro não entende, investidor de fora entende menos ainda, e até mesmo faça com que eu, por exemplo, que tenho uma lojinha e queria me legalizar, mas é muito difícil, eu não consigo entender os impostos todos, e eu entendi, legal, então eu vou fazer tudo certinho na lei. Então, isso melhora o ambiente de negócios e faz com que a taxa de juros de longo prazo ela também fique mais flat, como a gente chama no mercado. O marco do saneamento, que é outra medida que foi aprovada recentemente, ele atraiu o setor privado para o setor de saneamento, né? Então, ou seja, ele diminui o tamanho do Estado, o Estado pode focar no que ele tem que fazer, que é saúde, educação, segurança pública, e o setor privado entre no saneamento, consiga entregar, porque é enorme o número de municípios e localidades no Brasil que não tem saneamento básico, e isso faz com que o Estado fique mais focado e também a curva de juros, né, a atratividade dele aumenta, a curva de juros diminui. Porque também se eu tenho mais pessoas interessadas em investir no Brasil, eu como Brasil, né, como governo, posso pagar menos taxa de juros daqueles títulos, então a taxa cai. Então é assim, é com reformas que se diminui essa inclinação da curva de juros e é sem reformas, né, com risco fiscal que faz com que a inclinação fique tão acentuada como a gente está vendo, inclusive, com essa discussão fiscal agora no momento. Bem, a ideia é essa, acho que deu para dar um panorama bem legal dessa dinâmica em Copom, juros, curva de juros, dinâmica da Selic na inflação e também na atividade. Então, de novo, assim, se você está mais acostumado com o nosso giro semanal, alguma coisa, uma pegada um pouco mais de mercado, ele volta na semana que vem, no formato de sempre. E se ficou muito básico para você, eu tenho certeza que tem alguém que precisa entender um pouquinho mais esses conceitos e que vai gostar muito de ser indicado para acompanhar a gente aqui e para ver esse vídeo. Então, eu espero aí que vocês compartilhem esse material e deem também as suas impressões, o que vocês acharam, o que ficou faltando, o que ficou demais, para a gente sempre estar melhorando e levando um material que atenda a vocês. Por hoje é só, eu espero vocês na semana que vem, ao vivo. Tchau, tchau!